Saudações condominiais, sejam mais uma vez bem-vindos no nosso programa Sind TV Condomínios. Tudo sobre condomínio, fique ligado porque a sua vida condominial vai mudar através desse programa. Vem comigo! E hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Leandro Cressoni, com mais de 17 anos de experiência como advogado e atendendo vários condomínios aqui da cidade. Dr. Leandro, muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade, a participação. Legal. Pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre advertências e multas, né? Alguns condôminos e até alguns síndicos sofrem com algumas dúvidas, né? Porque, doutor, alguns condôminos, o que acontece muito é eles falar, aplica multa. Só vai aprender quando acontecer a multa, né? O brasileiro só aprende quando dói no bolso. A lei, né? A legislação fala alguma coisa sobre essas advertências e multas? Sim, é bom a gente diferenciar, né? Tem dois tipos de multas. A Lei Geral de Condomínios, a Lei Federal, ela estabelece que a multa por atraso no pagamento do condomínio pode ser até de 20% e juros de 1% ao mês, né? As multas por infração à convenção e ao regimento interno, a lei a todo tempo ela menciona a lei federal que regulamenta os condomínios, mas ela deixa realmente para que cada condomínio e cada regimento interno de cada condomínio possa estipular as infrações, as penalidades e o percentual da multa a ser aplicada. Legal. Geralmente, o que acontece? Antes, a gente tem um caminho até chegar nessas multas, né? Sim. Então, primeiro se adverte, né, ou notifica, e depois que aplica a multa, né? Ou existe alguns casos extremos que a multa pode ser aplicada direto? Depende muito de como está estabelecido no regimento interno, na convenção, né? É óbvio que o objetivo do condomínio não é punir o condômino, né? Mas sim advertir de alguma infração. Por exemplo, fezes de animais que gera muita discórdia, né? Então, primeiro você adverte para que o condômino está acontecendo, tome ciência, porque muitas vezes ele também não está sabendo, né? Mas tem alguns casos extremos que há sim a possibilidade de você aplicar uma penalidade direta sem advertência. Que é o exemplo, por exemplo, imagina uma festa que mesmo a portaria advertindo, a pessoa seguiu até as 4 horas da manhã, trazendo incômodo para vários condôminos. Nesse caso, é sim possível você já aplicar uma multa direto, né? Pelo excesso de ruído, pelo som, pelo barulho e pelo transtorno que causou a todo mundo, né? Lembrando que é importante, sim, sempre também dar a possibilidade do contraditório. Você dá a multa, a penalidade, a advertência, mas deixa aberto também para que a parte se manifeste por escrito, a discordância ou não, e que isso possa depois ser julgado pelo próprio condomínio. Isso é o chamado direito de defesa do condômino, né? Exatamente, é o contraditório e a ampla defesa, né? Mesmo na esfera administrativa. Certo. Antes de chegar na multa, né, o caminho chamado de advertência ou notificação, como isso deve ser aplicado? O condomínio, por exemplo, né, alguns síndicos não têm essa assessoria jurídica Sim. que o senhor presta, né? Fica até aqui um espaço aberto para os síndicos entrarem em contato. Alguns síndicos trabalham entre o síndico e a administradora, né, e ficam meio perdidos em como aplicar essa notificação. Quando o condomínio ele é respaldado por um corpo jurídico, como que vocês aplicam a notificação para um condomínio? Você faz o zelador ir lá, o síndico vai conversar, ou vocês que mandam juridicamente uma notificação?
cada condomínio tem a sua particularidade, né? Muitos condomínios realmente têm administradora. Hoje, a grande maioria tem um canal de relacionamento via internet, que é o intranet, né? Todo mundo cadastrado no e-mail. É importante que as advertências e as penalidades sejam aplicadas por escrito, né? Quem possui uma assessoria jurídica, o advogado redige a notificação extrajudicial com advertência ou a penalidade, né? E isso deve ser entregue de uma forma oficial, ou por e-mail cadastrado, né? Ou através da portaria, do síndico, do zelador, que faz a entrega com assinatura. Se a pessoa não quiser assinar, 2 testemunhas assinam para comprovar que ele tomou ciência, né? E que aí ele tem o direito de resposta também garantido para finalizar aí esse procedimento interno, digamos assim, administrativo da penalidade. Legal. A convenção, né, o regimento interno de um condomínio para o outro, com certeza ele vai mudar bastante, né? Mas assim, alguns respaldam os valores em cotas condominiais e outros em salários mínimos, né? Sim. Até tantos salários ou cotas. Existe uma lei que permanece um valor mínimo e um valor teto para essa multa ser aplicada? Não. A lei geral de condomínios, ela é de 64, né? Que você tem que analisar junto com o Código Civil, com as disposições do Código Civil, mas a lei a todo momento, ela diz que isso será tratado pelo regimento interno, né? E pela convenção. A convenção, primeiro, que ela está acima do regimento interno, então que ela é mais soberana. Então, isso será tratado na convenção do condomínio ou no regimento interno. Lembrando que o regimento interno é mais para tratar as áreas de uso comum dos condomínios, né? Às vezes tem piscina, churrasqueira, playground. Então tudo isso é estipulado, horário, né? O pagamento. E quando extrapola também, por exemplo, na utilização desses espaços, é prevista a penalidade. Mas a convenção, ela pode já estipular, por exemplo, regras quanto ao barulho, né? Ao ruído, a entrada e saída de visitas, que são assuntos gerais e não específicos, como os casos da área de lazer específica que a gente trata no regimento interno. Legal. Uma dúvida que acontece, né? Mesmo tendo esse tipo de advertência, notificação, aplicação de multa e mesmo o direito de defesa não sendo considerado e o condomínio tendo que pagar essa multa, alguns continuam com o comportamento antissocial, né? O barulho continua, o carro correndo continua. Eles cometem várias penalidades que acabam denegrindo o regimento interno ou a convenção. Esse condomínio antissocial, ele pode ser expulso de um condomínio? Pode acontecer isso, a chegar nesse caso extremo? Essa questão, a jurisprudência, né, a doutrina de condomínios, a gente chama de impedimento. Porque você não vai conseguir excluir uma pessoa, né? Ela é proprietária, ela tem o direito de propriedade, mas você consegue fazer o impedimento dela de participar dos eventos sociais, das assembleias, locação de salão, utilização de playground, utilização de piscina, se ela realmente tiver uma conduta inadequada, né? Isso deve ser feito via administrativa, deve ser notificado sobre as ocorrências, né? O que está acontecendo, para que ele possa também apresentar o contraditório dele, né? A defesa dele, caso queira esse condômino. Ao final, se for reiterado essas práticas e o condomínio achar por bem, deve-se levar a uma assembleia onde será feito o impedimento dele participar desses atos, desses eventos sociais, né? Que aí a gente diz, ele está impedido, ele continua morando, tendo um apartamento ou tendo a casa, mas não desfruta dos meios sociais. Agora, essa parte administrativa muitas vezes tem que ser ratificada judicialmente, porque mesmo a pessoa sendo impedida, o que acontece é que ela continua praticando os atos, afrontando.
aí o síndico deve procurar por um advogado, pelo seu jurídico, e levar essas questões legalmente para que judicialmente seja aplicada uma penalidade caso ele continue praticando esses atos, né? Então, realmente, o condômino com condutas antissociais é sim possível ser feito um impedimento, né? Desde que seja feito um processo interno, administrativo, levado em assembleia, votado por todos os condôminos e, em casos mais graves, tomadas as providências judiciais também. Muito bom. Foi com certeza um bate-papo muito enriquecedor, doutor. Eu agradeço mais uma vez a sua vinda aqui. Eu que agradeço o convite. Eu tenho certeza que teremos mais participações do senhor. E se você teve mais alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Eu tenho certeza que o doutor vai ler esses comentários e vai poder responder a cada questão, a cada dúvida de você. E eu te convido a compartilhar. Curta, compartilhe, ative o sininho. Eu tenho certeza que muitas pessoas gostarão de participar desse bate-papo. Muitas dúvidas sendo tiradas e com certeza a nossa vida condominial vai mudar através desse programa. Até uma próxima, querendo Deus.